Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. A partir de agora, você assiste o estudo da série psicológica Joana de Ângeles, livro Autodescobrimento, uma busca interior. Apresentação, José Soares. Uma boa tarde. Novamente estamos aqui junto com você que nos acompanha nesses estudos da série psicológica de Joana de Ângeles. Nós estamos abordando o capítulo 7, o ser subconsciente, do livro Autodescobrimento. E hoje nós iremos abordar o item reciclagem do subconsciente. Lembrando sempre que estudos anteriores se encontram disponibilizados no nosso canal no YouTube, Conexão para a Luz. E aqui agradecemos à Web Rádio Portal da Luz e aos canais parceiros em mais uma transmissão desses estudos que para nós são muito importantes. E dando início, vamos fazer um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel, trazida do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Cartas de Paulo. É a passagem da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Destacamos esse parágrafo para refletirmos. Os discípulos sinceros de Jesus operam atualmente como trabalho máximo, o despertamento próprio, a própria iluminação. Esse, de fato, o objetivo primordial da doutrina, a melhoria da criatura para um mundo melhor. Então, aqui nós percebemos vários pontos importantes para a nossa reflexão. Emmanuel, dirigindo-se sobretudo a nós, que fomos chamados pelo conhecimento do Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita, temos nas mensagens do Espírito Emmanuel verdadeiros alicerces de estímulos para a vivência dos ensinos do Cristo. E aqui ele nos diz: os discípulos sinceros de Jesus operam atualmente como trabalho máximo o despertamento próprio, a própria iluminação. Aqui nós somos levados a refletir que a qualidade de amor, a qualidade de expressão dos sentimentos que vão sendo trabalhados em nós pelo Evangelho do Cristo, tem como base primordial a nossa iluminação, o nosso despertamento espiritual. É verdade, a qualidade do amor, do afeto que nós dedicamos aos outros, tem por prerrogativa a qualidade do amor que trabalhamos conosco mesmos. E por isso acrescenta Emmanuel, esse, de fato, o objetivo primordial da doutrina, a melhoria da criatura para o mundo melhor. Lembrando-nos daquela afirmativa de Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. Nós somos chamados, agora pela mensagem espírita,
ao despertar do nosso eu profundo, do nosso self, como nos diz Joana, para a partir daí, de fato, estarmos melhores habilitados a interagir, a atuar na sociedade em que vivemos, a sermos fatores motivadores ao despertamento de outros. E por isso, nos dias em que estamos vivendo, nos diz Emmanuel, o trabalho máximo é o despertamento de nós mesmos. E é exatamente esse o objetivo desses estudos que temos tido, da psicologia espírita, a psicologia de Joana de Ângeles, como iremos agora prosseguir nesse importante tema, reciclagem do subconsciente. É imperioso, periodicamente, uma atitude enérgica, equivalente em relação aos depósitos do subconsciente, em favor da autorrealização. Retirar o entulho psíquico torna-se fundamental para uma existência saudável. E nós somos chamados a um trabalho de reciclagem, de substituição de conteúdos que trazemos no nosso psiquismo e que vêm desde encarnações passadas, acumulados em nosso íntimo. E esse trabalho de reciclagem, ele aponta, Joana, para nós, é para ser feito frequentemente, periodicamente. Do mesmo modo que nós, em relação às necessidades fisiológicas, precisamos de um banho diário, precisamos nos alimentar fisicamente todo dia. Esse trabalho de ressignificação do material estragado, porque a qualidade predominante dos elementos que compõem o nosso psiquismo de anteriores encarnações, em grande parte, é um material estragado por conflitos, por choques em que nos envolvemos em relação às leis divinas e que agora nos deparamos com tanto material novo, positivo, benéfico, no conhecimento da revelação espírita, que paulatinamente somos estimulados a ir fazendo esse trabalho de substituição, de reciclagem, de estabelecer hábitos novos, condicionamentos associados ao estudo, à leitura, à disponibilidade em buscar oportunidades da vivência do bem, da prática do amor, da caridade. É todo um conjunto de elementos novos, positivos, e que precisamos ir substituindo esse material de outras encarnações de uma forma eficaz e constante. Então, Joana nos diz aqui, em favor da autorrealização, retirar um entulho psíquico torna-se fundamental para uma existência saudável. Todos nós, meus amigos, temos esses entulhos
que precisam ser drenados, que precisam ser ressignificados. Inclusive com estudos como esse que estamos tendo aqui, da série psicológica de Joana de Ângelis, vamos recebendo mais iluminação, mais esclarecimento, que devem fazer parte dos nossos conteúdos psíquicos, em forma de lembranças, de reflexões mais adiante, aonde, à medida que renovamos essa prática diariamente, os padrões estabelecidos desde encarnações anteriores estarão paulatinamente sendo atualizados, substituídos. Deixar que o fogo da lucidez destrua a residência das paixões, onde cada um se esconde e onde estão os condicionamentos neuróticos e as fixações tormentosas, faz-se imprescindível para encarar a existência sem disfarces, com os sentimentos abertos a outros valores, a novas conquistas. É muito interessante a forma que Joana se posiciona a respeito disso. E ela diz para nós, utilizando-se de uma figura de linguagem, deixar que o fogo da lucidez, esse material novo que recebemos, que evidencia para nós as verdadeiras finalidades da nossa existência no corpo, os objetivos espirituais. Lembrando sempre que a nossa essência maior, a espiritual, precisa ganhar cada vez mais espaço, campo de atuação, naquilo que compõe o que nós pensamos, sentimos e fazemos no dia a dia. E aí depois ela acrescenta, onde cada um se esconde, e onde estão os condicionamentos neuróticos, as fixações tormentosas, os hábitos viciosos que geram em nós conflitos de consciência. Faz-se imprescindível para encarar a existência sem disfarces, com os sentimentos abertos a outros valores, a novas conquistas. Então, vamos acender esse fogo de lucidez em nós, desatando laços, nos libertando de cadeias mentais e espirituais que muitas vezes drenavam a nossa energia para emoções e sentimentos desequilibrados e que normalmente não fosse essa aproximação mais sincera nossa da revelação espírita, nós permaneceríamos escravizados, desequilibrados. Mas agora, o trabalho é de reciclagem, é de redefinições, é do estabelecimento de padrões para novos valores, valores associados à libertação, trazida por Jesus e colocada nos evangelhos que são agora extraídos à luz da doutrina espírita. Prossigamos. Nessa tarefa, sempre que a ação se faça destituída de autocompaixão, de autocrítica, de autopunição e de autojustificação,
mediante a coragem de quem vislumbra e se dirige para uma meta de segurança, sem saudades do que passou, de fazer seleção do material e analisá-lo serenamente, a fim de renovar-se. É importante toda essa diretriz que Joana vai pautando aqui para nós, nesse trabalho de reciclagem. Essa tarefa tem que ser destituída. Não pode estar associada à autocompaixão, à autocrítica, à autopunição, à autojustificação. Mediante a coragem de quem vislumbra e se dirige a uma meta de segurança, sem saudades do que passou. É assim, meus amigos, diante de determinados hábitos ou vícios que ainda percebemos instalados em nós, a conduta que somos chamados agora a ter, diante dessa proposta de reciclagem, é de, olha, não adianta ficar se autoculpando, se autoflagelando. A proposta agora é de substituição paulatina dos valores deteriorados que antes estavam recebendo nossa atenção, nossa energia, e que agora estamos conscientizados que é preciso substituí-los. Que o trabalho de melhoria não pode ser mais adiado. É para ser feito no dia de hoje, no dia de amanhã e mais adiante. E essa aparente perda de valores que antes nos interessavam muito deve ser vista como ganho pelas possibilidades maravilhosas que se abrem nesse trabalho de mudança para os valores novos que nos trarão plenitude, bem-estar interior, consciência de dever cumprido. Então, sem saudades do que passou, de fazer a seleção do material, analisá-lo serenamente a fim de renovar-se. Quantas horas diariamente nós desperdiçamos, por exemplo, no uso vicioso das redes sociais? Quantas horas durante o dia nós não descartamos em filmes que geram clima de ansiedade, de violência, de ódio em nós? Então, uma seleção desses materiais, e cada um de nós pode verificar, são muitos, é imprescindível, mas que eles sejam substituídos por um material de qualidade. A seleção, a qualificação da maneira com que estamos usando o tempo no nosso dia a dia. É isso que aqui está sendo apontado para nós. Queremos dar aqui nosso boa tarde a Silmara Mello. Boa tarde a todos, muita paz. Momento de estudo e reflexão. É verdade. Nós estamos aqui numa sintonia que busca o campo de vibrações com a espiritualidade do bem, que promove a evolução, o progresso de todos nós. E lembrando sempre, estudos como esse da obra de Joana de Ângeles visa a nos estimular a leitura de todo o livro. Aqui nós estamos trabalhando algumas passagens desse capítulo sobre o subconsciente, do item a reciclagem.
Mas há muito material no livro para o qual é imprescindível a leitura, a reflexão de todos nós. Liberando-se dos substratos anestesiantes e perturbadores, deve-se reciclar o subconsciente, preenchendo os espaços com novos elementos portadores de campo de radiação equilibrada, estimuladora, para avançar na conquista do ser profundo, interior. Então, logo na primeira frase, liberando-se dos substratos, que são as essências, o âmago anestesiante e perturbador, deve-se reciclar o subconsciente. Deve-se fazer esse trabalho de drenagem, de substituição paulatina. Então, quando aqui é referido que muitos desses substratos são anestesiantes e perturbadores, é porque eles se associam com muita frequência ao desperdício de energia e de tempo, de oportunidade de crescimento espiritual que estaríamos tendo se fossem aplicados de um modo espiritualizante, que promovesse a conquista de virtudes. Então, o caminho que aqui Joana coloca para nós é preenchendo os espaços com novos elementos, portadores de campo de radiação equilibrada, estimuladora para avançar na conquista do ser profundo interior. E é isso, meus amigos, todos nós temos um ser profundo interior a ser conquistado, a estar sobre o nosso direcionamento consciente. Porque até antes de nos percebermos como espírito em transição pelo corpo, antes de termos percebido que a vida na Terra tem objetivos elevados, que não aqueles exclusivamente de satisfação física, instintiva, de preservação da espécie, não. Os objetivos da vida vão muito mais além. E na medida em que esses novos objetivos passaram a ganhar campo de interesse em nós, nós vamos promovendo um trabalho de libertação espiritual. Porque antes não percebíamos, mas estávamos escravos de condicionamentos, hábitos e vícios que apenas estabeleciam em nós dependência, necessidade de repetição, de ilusão insaciável por estar antes atrelada exclusivamente às satisfações de necessidades materiais instintivas. Mas agora nós temos muito material novo e de qualidade para colocar no lugar. Então, voltando aqui, Joana nos diz, para avançar na conquista do ser profundo, interior, nossa maior meta. O empenho bem direcionado pelo pensamento objetivo, claro, sem conflito, logra criar futuros condicionamentos. Através das mensagens que arquiva, restabelecendo no subconsciente o banco de dados que responderá mais tarde com as informações corretas
do que lhe seja solicitado. Então, o empenho bem direcionado pelo pensamento objetivo, claro, sem conflito, gerará futuros condicionamentos novos, restabelecendo no subconsciente o banco de dados. É isso, meus amigos. Nosso banco de dados, que recolheu material estragado e conflitivo com as leis divinas, é muito grande. Se pautou através de diversas encarnações que já tivemos. Então agora precisamos ter empenho dobrado para o aproveitamento máximo das novas perspectivas de renovação que nos são apresentadas pela doutrina espírita. E de tal modo nos envolvermos com elas, que elas passam, ao longo dos dias, a alojarem-se no nosso subconsciente, mais adiante será no nosso inconsciente profundo. Mas o mais importante é que esse trabalho não pode ser mais adiado. Mesmo que feito paulatinamente, pouco a pouco, mas que seja feito diariamente. Como estamos agora nesse encontro desse estudo de Joana de Ângeles? Precisamos estar reciclando. Há muita coisa dentro de nós para ser renovada. Então, temos aqui Leopoldina Santos, boa tarde, boa tarde. Para nós é muito felicitador estar estabelecendo essa sintonia com todos vocês no aprofundamento do estudo das obras de Joana de Ângeles, da série psicológica. E vamos aqui ainda prosseguir nas nossas reflexões. Utilizando-se da autossugestão, dos recursos mnemônicos positivos, os recursos da memória, da visualização e da prece, restabelece-se de valores que hoje, arquivados, irão estimular os centros do desenvolvimento psíquico e moral, que ressumarão no futuro com sensações de paz, de claridade mental, de impulsos generosos, de atitudes equilibradas. Joana aqui nos propõe a utilização de recursos da autossugestão, que está associada aos recursos da memória positivos, da visualização, da prece, que restabelece-se de valores hoje arquivados, que irão estimular os centros de desenvolvimento psíquico e moral, que ressumarão no futuro, com sensações de paz e claridade. Então, autossugestão, recursos mnemônicos. É muito positivo, meus amigos, termos, até como em forma de mantras, determinadas frases que traduzem sentimentos, emoções boas e positivas, e que nos acompanham desde que dediquemos algum tempo à sua memorização, como Joana aqui propõe. Eu me lembro sempre de uma frase que é título de um livro na área espiritualista muito positivo, chamado Hei de Vencer. Então, frases como essa, que têm um subsídio positivo,
um subsídio de vitória, de engajamento. É muito positivo. Determinadas frases curtas de Emmanuel, por exemplo, fazem muito bem armazenarmos no nosso psiquismo, tornando-os memória. Como Joana aqui coloca, recursos mnemônicos positivos da visualização, inclusive, esse é outro aspecto que aqui ela lembra. Nós podemos e devemos trabalhar nossa imaginação, as criações que fazemos na nossa mente, sempre estarem atreladas a imagens boas, positivas, de êxito, de vitórias. Ao nos percebermos ao longo do dia a dia, por algum motivo, abrindo a imaginação para questões negativas, para preocupações que não resolvem nada, naquele momento, substituamos por imagens, por uma imaginação positiva. É isso que ela lembra aqui ao citar recursos da visualização e da prece. Restabelece-se de valores que hoje arquivados irão estimular os centros de desenvolvimento psíquico e moral mais adiante. Estaremos armazenando todo um conteúdo novo que se tornará novos substratos do nosso subconsciente. A renovação psíquica e emocional deve ser uma atitude constante e natural, qual ocorre na área dos fenômenos e necessidades fisiológicas, como a alimentação, o repouso, a higiene, a reprodução, em que os automatismos subconscientes são acionados e atendidos. Então, a lembrança que ela coloca aqui para nós é de que esse trabalho de reciclagem, de renovação emocional, psíquica, deve ser atitude constante e natural. Da mesma forma, ela faz paralelo com os fenômenos das necessidades fisiológicas diárias que atendemos. Então, do mesmo modo em que estamos atentos às necessidades físicas do dia, estarmos atentos às necessidades espirituais também. Da mesma forma, na área psicológica, são necessários novos automatismos que possam propelir o ser para os patamares mais elevados e planificadores que o estão aguardando. Então, aqui, concluindo essas observações que fizemos nesse estudo, do mesmo modo como atendemos às necessidades do corpo, atendamos às necessidades do espírito, gerando automatismos que vão, de uma forma muitas vezes até inesperada, iremos perceber cada vez mais os nossos conteúdos psíquicos, a nossa imaginação associada a fatores bons, positivos, aquisição de virtudes, possam propelir o ser para os patamares mais elevados, os degraus mais elevados e planificadores, e que o estão aguardando. Há dentro de nós sementes, germes que nos propelem, que pedem nossa atenção para que eles cresçam, para que eles se desenvolvam, mas que precisam ser acionados pela nossa vontade. Aqui nós concluímos o estudo dessa tarde, agradecidos a todos que nos acompanharam. Uma boa tarde e até o próximo estudo.
Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.